ainda que falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer, mas que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em si perder. É estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata, lealdade, tão contrário a si, é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é a verdade. Ainda que falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Boa noite a todos. Meu nome é Henrique, eu fui convidado hoje para vir falar para vocês. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui para cantar primeiro, tentar harmonizar, trazer alegria e depois falar um pouquinho daquilo que eu reconheço em mim de erro, que é o que eu mais busco para tentar organizar os meus pensamentos quando a gente vai fazer uma palestra como essa. Na verdade, eu nem me considero palestrante, eu me considero alguém que vem dialogar e trazer essas minhas experiências para poder compartilhar. Mas vamos começar com uma breve prece. Vamos fechando os nossos olhos, voltando a nossa atenção para dentro de nós mesmos, acalmando o nosso coração, a nossa mente, agradecendo aos nossos mentores individuais pela presença constante ao nosso lado e por ter nos trazido até aqui nesse dia. Agradecendo também a toda a equipe espiritual dessa casa, do Grupo Ramatiz, agradecendo esses irmãos pelo cuidado que tem com cada um de nós que aqui estamos hoje, com todos aqueles que aqui frequentam todos os dias, que vêm em busca de lenitivo para suas dores, em busca de Jesus. Gratos a eles, nos ligamos nesse momento a Maria, nossa mãe, agradecendo a ela pelo amor com toda a nossa humanidade, pedindo que nos envolva a todos com a sua luz azul de muito amor, que nos fortalece, nos protege, nos estimula a sermos cada dia um pouquinho mais brandos, mais pacificadores onde quer que estejamos. E juntos de nossa mãe vamos a Jesus, agradecendo ao Mestre pelo seu Evangelho que ele fez chegar às nossas mãos nos dias de hoje e que aos poucos, um pouquinho mais a cada dia, tem tocado os nossos corações para que nós possamos nos transformar pelos seus ensinos. E juntos de Jesus, vamos a Deus nosso Pai, agradecendo ao Pai por essa casa bendita que nos acolhe,
agradecendo ao Pai pela nossa união fraterna que nos permite estarmos aqui hoje nesse dia, agradecendo ao Pai pela vida que nos presenteou e que hoje está por nossa conta dar-nos continuidade a essa evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Bom, então, hoje eu vim, o tema que eu busquei foi a emancipação da alma, que está lá no Livro dos Espíritos, né? Então, esses foram os livros dos quais eu busquei algum conteúdo para conversarmos. Ação e Reação, de André Luiz, Dicionário da Luz, de André Luiz, e Cartas e Crônicas, do Chico com o Irmão X, né? Em 1949, esse autor, George Orwell, lá na Inglaterra, escreveu esse livro intitulado 1984. Nesse livro, ele buscava relatar uma colônia inglesa que supostamente em 1984, ou seja, quase 40 anos depois, estaria dominada por um ditador, e esse ditador se intitulava o Grande Irmão. E toda a comunidade era vigiada por câmeras. Então foi até daí que surgiu o tão famoso Big Brother, né? O Grande Irmão, pela vigília das câmeras. E isso ele escreveu em 1949, mas parece que ele estava realmente inspirado pelo que aconteceria, porque hoje a gente não dá um passo a gente não dá sem ter uma câmera nos observando. As ruas, todas as casas têm câmeras, o governo está colocando câmeras nas ruas, e hoje a gente não anda mais, a nossa privacidade ela está precisando ser revista. Aquilo que nós consideramos privacidade, né? Nós abrimos mão dela em função da insegurança que esse momento do mundo tem nos proporcionado. Todos muito aflitos com a violência que ainda impera cada dia mais forte nesse momento de transição. Nós abrimos mão da privacidade para estarmos mais seguros. Isso seria bom, mas o problema é que nós somos bons em julgar também. E aí as tecnologias colocaram uma câmera em cada mão. E aí a gente alimenta as redes sociais e a gente é bom em julgar, né? Em olhar os vídeos e ter a primeira impressão e já fazer um comentário. Às vezes a gente nem comenta lá, escrevendo, mas a gente comenta com alguém do lado e aquilo se propaga, ou a gente comenta internamente, sozinho, e aquilo também se propaga dentro da gente, o mal se propaga dentro da gente. Eu estou colocando o quadro mais negro, porque existem coisas positivas também para ser observadas, mas eu estou tentando levantar a poeira desse lado mais complexo, para que a gente possa tentar encontrar algo para mudar dentro de nós mesmos, né? Então, se isso era bom, poderia ser bom, tem sim uma vantagem, que é que surgiu uma fagulha da evolução do senso moral, que nasceu na vaidade e que nos faz temer a exposição. Aí a gente freia as nossas vontades, nós freamos nossas vontades e os nossos desejos malsãos, que a gente fica às vezes com vergonha, falando, não vou me expor a isso. Eu fico pensando, se na minha juventude, lá nos anos 80, se tivesse esse tanto de câmeras, quanta coisa errada eu não teria deixado de fazer. Eu fiz muita coisa errada, pode acreditar.
quanta coisa errada eu teria deixado de fazer. Por quê? Porque essa vaidade de não querer me expor, de não querer que as pessoas observem as minhas fraquezas, os meus defeitos, essa situação me fez começar a desenvolver um senso moral. Porque eu começo a frear aquilo em mim que não é muito bom, ou que pelo menos a sociedade não vai admirar. Então eu comecei a encontrar positividade nisso. Então hoje a privacidade ela só existe se a gente se isolar totalmente, desligar o celular, desliga a televisão, desliga tudo, se tranca num quarto. Ali você vai ter privacidade. Ali você vai talvez dar vazão às suas negatividades, né? Por quê? Porque ali a gente não está vendo ninguém está vendo a gente, né? E todos nós temos alguns pontinhos que a gente não gostaria que as pessoas soubessem de nós, né? O Chico falava que ele às vezes acordava com pensamentos que ele só curava quando ele ia cuidar dos pobres dele. Ele falava: eu vou para lá porque o meu pensamento está muito ruim. O Chico falava isso. O Dalai Lama tem um livro dele que ele fala que tem dia que ele acorda e ele não quer ver ninguém, porque ele fica trancado no quarto, porque ele sabe que se qualquer pessoa que o desagradar com qualquer situação, ele vai ser agressivo. O Dalai Lama, o Chico Xavier. Então, quem sou eu para dizer que eu não tenho algo assim, né? Então, mas se esse isolamento é para que os encarnados não me vejam, como é que fica com os desencarnados? Quem de nós consegue se esconder do seu mentor? E por que essa vaidade e esse medo da exposição ainda nos liberta para fazermos às vezes as coisas que nós não devemos, quando a espiritualidade está nos observando? A gente não está sendo visto pelos encarnados, mas quem tem dúvidas de que nada que eu faço está sendo visto? Quem tem dúvida disso? Então é necessário que a gente comece a perceber isso. Então que a gente comece a se envergonhar dos nossos atos perante os nossos irmãos maiores, para que a gente possa começar, ainda que por vaidade, também a dar um passo além nessa situação de conter as nossas mazelas íntimas, né? Lá no Livro dos Espíritos tem a pergunta 400, 401 e 402, que trata sobre a emancipação da alma, que é nada mais do que o espírito se desprender do corpo durante o sono. Então ele pergunta lá: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? E o espírito de verdade responde: é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. A próxima pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando deste então da sua presença, ele se lança pelo espaço em liberdade relativa e entra em relação mais direta com outros espíritos. Nada novo para a gente aqui, né? Tudo isso aqui é muito tranquilo. O espírito, quando o corpo adormece, ganha certa liberdade e anda por onde não consegue andar quando ele está desperto, em estado de vigília. Para a gente não tem nada novo, acho que não tem nada a comentar. Vamos adiante. Aí 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Ele responde: pelos sonhos, quando o corpo repousa, acreditam, tem um espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Aí mais para frente ele fala: lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Aqui é que eu queria entrar no tema real dessa nossa conversa, que é a liberdade, né? Os sonhos, eles não devem ser interpretados vulgarmente, como ele está falando em cima. O sonho tem sempre algo a ver. Então, não é, sonhar não quer dizer que eu sonhei com algo e esse algo vai se realizar fatalmente, né? Não estou prevendo o futuro nesse sentido. A questão é que nós temos 3 níveis de consciência, pelo menos o básico. É o momento consciente, que é isso que nós estamos aqui agora.
o subconsciente, que guarda as nossas memórias, das nossas experiências, e que ele não está acessível facilmente no momento da consciência, e o supraconsciente, que ele guarda coisas mais elevadas, os nossos ideais, os nossos projetos. Pelo menos é assim que está descrito lá. Então, no livro Ação e Reação, os sonhos, a gente precisa entender que prever o futuro, então, são oportunidades de desencarnar, encontrar com as pessoas com as quais nós combinamos as nossas encarnações, fizemos planejamentos, e ali a gente vai ter informações para que nós possamos voltar e falar assim: eu preciso rever meus passos. Isso é que é prever o futuro. Porque lá no livro Ação e Reação tem uma situação que é a seguinte: tem uma personagem chamada Marina, que ela está prestes a suicidar. Ela é mãe de uma criança com necessidades especiais, o marido está com lepra e ela não está mais conseguindo segurar toda aquela onda que ela está tendo que viver. E ela está com um copinho de veneno prontinho na mão. Aí o mentor que cuida do livro lá, que cuida da família dela, se aproxima, começa a fazer projeções na mente dela, e ela vai ficando sonolenta, acalmando. Ela senta, a mãe dela desencarnada está de lá tentando ajudá-la, e ela está tentando, ela vai, começa a chorar e deixa o copo, e ele coloca pensamentos na cabeça dela, e ela vai involuntariamente, derruba o veneno e começa a chorar, e ele vai colocando mais projeções, e ela vai se acalmando e dorme. Do que ela dorme, ela desprende, e aí ela vai conversar com eles, com a mãe e com esse mentor. E ela fala: minha filha, essas duas pessoas que estão aí, você deve a elas como a ninguém. Esse livro, Ação e Reação, é do André Luiz com Chico, viu? Acho que eu até o vi aqui na livraria de vocês. Aí ele fala: meu filho, minha filha, você deve a eles isso. Isso é uma dívida antiga que você está pagando. Não vá jogar fora achando que você vai resolver seu problema se afastando deles. Não é isso que vai acontecer. Você vai piorar ainda mais os seus problemas. Você fez esse compromisso de estar com eles, então cumpra esse compromisso. Então, ela acessou nesse momento o supraconsciente dela, e ao mesmo tempo o subconsciente, o supraconsciente, porque ela percebeu e teve informação de qual que é o ideal dela naquela vida. O subconsciente, porque ela teve informação de quais eram as dívidas que ela estava pagando para aquilo ali. Não era à toa, eram experiências passadas que provocaram aquilo. Então ela volta para a consciência, acorda, e acorda mais, não totalmente entendendo o que aconteceu, mas ela acorda mais refeita, mais calma, e retoma a vida. Então isso é o que acontece quando a gente desprende, quando a gente está na emancipação da alma. Nada mais do que isso. Nada mais entre aspas, porque existem 3 tipos dessas manifestações de sonho. Eu dei esses 3 nomes, mas porque foi o que me vieram à cabeça. Os sonhos chamados oníricos, a palavra onírico tem a ver exatamente com sonho, mas esses sonhos de devaneio, sonhos meio sem fundamentos, esses sonhos são aqueles que a gente tem, porque a gente tem desejos de coisas que a gente não consegue realizar quando acordado. Então a gente tem muita vontade de alguma coisa, quer demais alguma coisa, então você sonha com aquilo. Então aquilo não quer dizer que irá acontecer, nem que está acontecendo, e nem que você está vivenciando. Você está tendo um devaneio dormindo. Esse sonho, ele não é real, ele está te prendendo aos seus desejos. O segundo são os sonhos mentais. Os sonhos mentais são sonhos que ficam literalmente presos na sua mente como uma ação repetitiva. Você tem um trabalho que você faz o dia inteiro e aquilo está te cansando. Você passou por um dia de trabalho intenso e fatídico, aquela coisa cansativa, e você vai, deita e sonha que você está realizando aquele trabalho novamente. Então esses são os sonhos que são formados
pela mente, pelo o desenvolver da mente. Ele também é um sonho que te prende aos seus problemas, ao seu dia a dia. E existem os sonhos espirituais. Esses são os sonhos que a gente viu lá nesse livro com essa personagem. Esses são os sonhos espirituais, são aqueles que acontecem de verdade, que a gente vai lá, busca informação e volta para tentar mudar alguma coisa. Nesses sonhos espirituais, tem inclusive tem um livro que chama Cartas e Crônicas, a lição 28 dele é do irmão X com Chico, e é uma carta que ele passa, que conta uma história de Kardec e Napoleão. Alguém já conhece essa lição do Napoleão com Kardec? Não? Vou contar ela rapidamente para vocês. Napoleão estava prestes a ser coroado imperador da França. Então, em um momento de sono, ele dormiu e ele foi carregado no corpo, em espírito, para uma reunião na espiritualidade dirigida por ninguém menos, ninguém mais do que Jesus. Jesus convidou Napoleão, uma reunião que estavam diversos apóstolos, diversas entidades extremamente elevadas, inclusive Kardec. E aí Jesus conversa com ele, fala: olha, você não está sendo levado a esse posto à toa. Isso foi um compromisso que você fez e que você iria preparar essa nação para servir de base moral para o mundo, porque em seguida, quando você for coroado, 4 anos depois, vai nascer esse companheiro que está aqui do meu lado, que vai se chamar Hippolyte Rivail, e depois virá a ser Kardec, e ele vai trazer todo um cabedal de informações que eu preciso trazer para melhorar esse planeta. E a França foi o escolhido, foi o país escolhido. Então, você não deixe que isso se perca, essa é a sua tarefa. E o Napoleão voltou, acordou e achou que aquilo era um devaneio, e quando ele foi coroado, inclusive ele rompeu com a igreja, que tem o ato que ele fez de tomar, normalmente eles eram coroados pela igreja, por um papa. Ele tomou a coroa da mão do Papa e se autocoroou. Ali ele rompia com a igreja, rompia com a religião e fazia tudo o que ele fez. E a França se perdeu, mas Kardec não se perdeu. A prova disso é que nós estamos aqui hoje, né? Entretanto, isso não faz parte da palestra não, mas o Brasil é a bola da vez. Nós somos os trabalhadores da última hora. E o Brasil é hoje o que a França era no século XVIII. É importante que nós nos lembremos do século XIX. É importante que nós nos lembremos disso, para que a gente também não deixe se perder a nossa tarefa como espíritas de transformação do planeta. Para que o Brasil não perca a oportunidade, como a França perdeu, como Roma perdeu, como Israel perdeu, né? Então tá, outra viagem astral. Outra forma também de sono, assim, tá? O Chico, que queria, porque queria, isso também está no livro do Bacelli. Aí o Chico queria, porque queria conhecer os caminhos por onde a espiritualidade mais superior andava. E o Amanda falou para ele: Chico, mas não é o bom para ele, não, mas eu quero ir e tal. Aí ele adormeceu, mesma coisa. A Amanda pega ele para a mão e fala: vamos dar uma volta. E ele fala que ele foi indo, aí ele olhava para trás, a terra já parecia um grãozinho de areia. E ele foi andando, e Emmanuel falando por onde ele estava, onde que ele viu, e ele foi olhando para trás, olhar para trás, o Sol já não existia, a nossa galáxia não existia, e ele foi ficando com medo, e ele virou para Emmanuel e falou assim: me leva de volta, porque eu quero ir lá para a minha cozinha. Ele fala assim: eu estava com a vontade de tomar um cafezinho. Ele fala isso lá nessa história que o Bacelli narra. Isso foi emancipação da alma em busca de informações. Então, você quer saber como é que, se você está ou não cumprindo, uma oportunidade é essa. Fique atento aos seus sonos, aos seus sonhos, prepare seu sono, né? Você quer saber? Também não precisa muito disso não. Nós todos
já temos lido o Evangelho há quanto tempo? Tudo que eu fizer e que for de encontro, ou que seja contrário ao Evangelho, está errado. Tudo que eu estiver fazendo que me angustiar, está errado. Tudo que eu estiver fazendo e que eu não tiver coragem de contar para minha mãe, está errado. A gente tem algumas formas que não precisa ser dormindo não, mas a emancipação da alma está aí para isso. Dizem que tem espírito, aqui nesse livro fala isso, nessas perguntas aí, que tem espíritos evoluídos que só se encarnam porque eles sabem que eles vão poder dormir, porque no sono eles vão retornar para a espiritualidade e poder reviver e dar um descanso do peso que eles estão vivendo aqui na matéria. Então o sono é para isso, né? Não quer passar. Passou. Então na pergunta 402 tem isso aí. Então espíritos bastante elevados, eles saem do corpo quando eles desencarnam e continuam atuando com a mesma elevação imediatamente. Eles estão tão preparados que desencarnar para eles é como dormir, é como a emancipação da alma. O Caiba Schutel, por exemplo, vocês devem conhecer Caiba Schutel, é um grande nome do espiritismo, né? Ele desencarnou e durante o velório ele se manifestou com uma pessoa e falou assim: olha, eu quero que você coloque lá na minha lápide, como o meu epitáfio, vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Então isso está escrito lá no túmulo dele, porque ele pediu para que fosse assim. No dia do velório dele eu estava lá para isso. São espíritos que se prepararam para isso. Sheila, essa história é um pouco apócrifa, mas ela ilustra bem o que acontece. Dizem que Sheila desencarnou quando caiu uma bomba na Segunda Guerra Mundial em cima de uma creche que ela estava cuidando, uma escola. E ela já desencarnou e o Dr. Bezerra já pegou ela e falou assim: ó, você não tem tempo de dormir, de descansar, de ter, vamos embora trabalhar, porque olha a bagunça que está do lado de cá. São espíritos que se prepararam, que aproveitavam esses momentos de sono, esses sonhos que tinham, esses contatos com a espiritualidade, para refazer seus cursos, repensar os cursos de suas vidas. Eles não perdiam oportunidade de fazer isso. Passou. Esses espíritos que encontraram liberdade são aqueles que não se prenderam às suas dores na encarnação anterior. Eles seguiram servindo Jesus, olhando para o objetivo que é Ele. Como eu falei, todos nós temos as nossas mazelas que a gente precisa recuperar. Agora, são elas que quando a gente desencarna, nos levam para um umbral, porque é nelas que a gente fica preso. Então essas mazelas, vamos começar a ser mais doces com a gente, vamos começar a trabalhar para que elas possam ser diminuídas em nós, e que a gente possa sair daqui dessa encarnação, pelo menos sem uma das confusões que a gente já tem, para que a gente saia melhor daqui, né? E novamente, a emancipação da alma, os momentos de sono são importantíssimos para isso. Agora, você quer saber por onde você anda? Porque ao mesmo tempo que você pode dormir e ser acompanhado pelos seus mentores, você pode dormir e se enfronhar por caminhos que você prefira, porque é você quem escolhe onde você anda à noite. É você que escolhe o que você está fazendo perto do sono, o que você está assistindo. Você está assistindo algo leve? Você está ouvindo uma música? Você está fazendo uma prece? Ou você está assistindo Ultimate Fight, Big Brother, novelas pesadas, filmes pesados? O que você está fazendo? Isso é a chave de onde você vai andar. Entretanto, o nível dos seus pensamentos, hábitos, atos e sentimentos durante o dia são muito mais determinantes para isso, porque você se prepara para dormir, ajuda muito. Fazer prece, vou tomar um banho, vou fazer uma prece, vou dormir em paz, tal, ajuda muito, mas você é o que você é.
Aquilo que você faz durante o dia, as coisas que você realiza, as suas atitudes com o próximo, como você age com a sua família, como você age com os seus filhos, com a sua esposa ou com o seu marido, com seus pais, aquilo que você, o carinho que você dispensa àqueles que estão ao seu lado, determinam onde você vai estar, muito mais do que a prece que você fizer. A prece é importante, mas o que você tem feito no dia é o que vai dizer para onde você vai à noite, quando você estiver em emancipação. Então, é uma liberdade, que você vai para onde você quer, né? Lá na pergunta 400, ele responde: o espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. Muito mais que a liberdade momentânea durante o sono, a emancipação da alma é a oportunidade de refazer os seus caminhos e tornar-se livre para a eternidade. Então, muito mais do que uma oportunidade de encontrar e se refestelar com seus entes queridos, ele está te dando uma oportunidade de você voltar e repensar. E quantos de nós aqui ainda não ouviu falar sobre o planeta de regeneração no qual nós estamos? A Terra está se tornando. E quantos de nós está se preparando para isso? Então, dormir, gente, não é um ato simples de deitar e descansar o corpo. Isso é só uma parte disso. É preciso que nós aproveitemos tudo que a espiritualidade nos oferece para que a gente consiga realizar aquilo que nos cabe. Não dá mais, não tem mais tempo da gente fazer. Dizem, tem uma palestra do Haroldo Dutra, e eu ouvi outra recentemente, não sei se foi do Simão Pedro, ele fala isso, que o umbral está vazio, porque na espiritualidade já é planeta de regeneração a Terra. Aqueles que vocês viam lá no umbral, lá durante o filme Nosso Lar, sabe onde eles estão? Encarnados. Todo mundo aqui. Não sei quem eu sou de lá, mas eu sou um deles. Está vazio lá. Essa é a oportunidade. E a gente está tendo ferramentas para isso. E ferramentas simples, saudáveis, tranquilas, fáceis de acessar. Cuide do seu sono, durma bem, busque se preparar melhor para que você tenha oportunidade. Aproveite essa ferramenta. Porque é para a eternidade que a gente precisa ser livre, não para essa noite, para fazer o que eu quero. O espírito livre, o espírito não é livre, porque ele ainda está lutando para se manter no erro. O que me prende é porque eu sou ofendido, às vezes minimamente, pela minha esposa em casa, com uma palavrinha mais ridícula que eu não gostei de ouvir, e aquilo causa um gigantesco desamor em mim. Vira um problema que eu não consigo, ela tem que me pedir perdão, tem que me pedir desculpas. Se ela não pedir desculpas, se ela não perceber que isso aconteceu, eu não vou perdoar, não vou mudar minha cara, não vou seguir diante, não vou melhorar. Eu estou lutando para me manter do jeito que eu sou, vaidoso, dono da razão, quero controlar tudo ao meu redor. É isso. Simplesmente isso. E é por isso que eu não sou livre. Eu não sou livre porque eu não me liberto desses sentimentos. Eu quero me manter assim, pesado. Tá bom, só posso estar feliz, porque toda vez que acontece eu tenho a mesma atitude. Só posso estar feliz. Então, se prepara para onde você vai. É assim que eu tenho que pensar. Aí, eu fiz essa comparação aqui sobre liberdade. Essa aqui é uma liberdade como um pensamento religioso de Paulo, que está lá em Romanos 7, 19 e 20. E essa aqui pelo pensamento filosófico, que é o filósofo alemão Immanuel Kant. Eles falam mais ou menos a mesma coisa, mas um pensando na religiosidade e o outro pensando na filosofia. O Paulo fala: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O que ele está falando? Conscientemente, ele sabe o que ele tem que fazer,
Ele tinha todos os pergaminhos que já tinham sido escritos, que Pedro tinha dado para ele. Ele já era transformado, ele já era apóstolo, ele já estava rodando o mundo, apanhando por aí afora, e continuava fazendo o que ele não queria. Então, assim, isso não é privilégio nosso, nós não somos demônios. A gente tem que perceber que todos eles, todos os apóstolos, tinham problemas como nós temos, problemas morais, problemas sentimentais, problemas emocionais, todos eles tinham e nós temos também. Então, se eles estão melhor que nós possamos também chegar até lá. Então, ele está falando isso. Eu sei conscientemente, Jesus já me contou o que eu tenho que fazer e eu não faço. Não perdoo, não desculpo, não reconcilio enquanto a pessoa não vem me pedir perdão. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. E o Immanuel Kant ele já fala: fazer o que se quer é ser escravo do desejo, o que não leva longe. A liberdade implica agir inclusive em desacordo com o próprio desejo, fazer aquilo que não gosta e sustentar essa escolha. É a mesma coisa, só que com um pensamento filosófico, com um amor horizontal, não com um amor vertical, né? O que ele está falando? Nós achamos que ser livre é fazer o que quer. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Então agora eu sou livre. Não tem mais polícia que me prenda, não tem mais nada que possa me deter. Eu sou livre. E não é isso. A liberdade é quando você tem a consciência, sabe o que é certo, luta contra os seus desejos, porque eles são malsãos. Por isso que eu coloquei aqueles desejos malsãos lá no primeiro quadro. Eu sei quais são meus desejos errados e com eles eu luto, não deixo que eles aflorem. Isso é ser livre, é fazer o que eu não quero, porque eu queria. Se eu vou ali fora, alguém bateu no meu carro, arranhou meu carro por querer, passou a chave no meu carro, o que eu quero fazer é agredir aquela pessoa. E ser livre é falar: não é o correto a se fazer, eu vou tomar as medidas que precisam ser tomadas para resolver isso de forma correta. Ser livre é fazer o que eu não quero. Tem um outro ditado que é de Emmanuel, que ele fala assim, que o homem mais forte não é aquele que subjuga o outro, deita ele no chão e pisa no pescoço dele. O homem mais forte é aquele que subjuga nele a vontade de subjugar o outro. Esse é o homem mais forte. Então, o meu convite para vocês hoje é que nós possamos ser mais fortes que esses desejos que nos levam para o buraco. Que nós possamos aproveitar as ferramentas, a ferramenta do Evangelho, que vocês possam agora interpretar essas ideias do sono de forma diferente, porque o sono é importante. Ele refaz o corpo, mas ele oportuniza o espírito ter informações para mudar os rumos da encarnação. A emancipação da alma promove liberdade para a eternidade. E a gente está acostumado com uma liberdade limitada, só aquela que me permite fazer o que eu quero. Vamos cuidar melhor do nosso sono, vamos ter mais atenção com as nossas atitudes, vamos buscar o Evangelho. A leitura do Evangelho, ela imanta ao nosso redor e tira de perto de nós aqueles que não gostam de ouvir o Evangelho. Vamos habituar a ler o Evangelho antes das preces, em voz audível, para que a gente possa melhorar o ambiente em torno de nós. Nós temos muitas ferramentas. Não percam a oportunidade de um passe maravilhoso desse que a gente vai tomar aqui agora. Não percam essa oportunidade. Estejam aqui, façam parte dessa casa, amem essa casa como se ela fosse realmente aquele ponto de proteção de vocês, porque é isso que ela é. A gente, quando está sob a cúpula de uma casa, nós estamos protegidos pelo amor de cada um que está aqui, ó. Quando a gente está lá na rua, se a gente vai fazer alguma coisa errada e a gente se liga com uma pessoa amiga da nossa casa, a gente repensa, a gente se lembra do Evangelho. Todos eles são amigos que nos chamam de volta à razão. Amem essa casa, cuidem de vocês, cuidem desses momentos que vocês têm a oportunidade de se fazerem melhor. Desejo que vocês saiam daqui melhores hoje. Eu agradeço pela oportunidade, que agora eu passo, né? É isso? É? Então tá. Eu vou tocando um violãozinho aqui enquanto você dá o passo, tá bom?
Agradeço, Dona Solange, pelo convite de estar aqui. Muito bom. Muito bom. Eu sempre gostei da energia dessa casa, desde quando era lá. Ah, né? Gosto mais. A próxima festa de vocês, quero cantar de novo. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Obrigada. Passa a Dona Solange. Fiquem com Deus.